A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2025. A lição tem como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nós estamos iniciando o primeiro trimestre que estaremos comentando em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Neste trimestre, o autor comentarista das nossas lições bíblicas adultos será o pastor Ezequias Soares. Ele é graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo e mestre em ciências da religião pela Universidade Presbiteriana Marquezine. É pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jundiaí e ele é autor de diversos livros, dentre os quais muitos são publicados pela CPAD. Então, hoje estaremos iniciando a nossa primeira lição, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O texto áureo encontra-se em Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 20, dos versículos 28 ao 31, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, e 2 Pedro, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo de número 3. Então, vamos iniciar a nossa primeira lição deste trimestre, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, como nós falamos anteriormente, neste trimestre, nós estaremos estudando em defesa da fé cristã. E observe que o autor, ele até comenta no livro de apoio, ele fala que o que há de novo embaixo do céu. A palavra de Deus, ela nos responde em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, que não há nada de novo debaixo do sol. E isso ele pode ser aplicado também ao campo da religião. Não há nada de novo. Por isso, vamos nesse trimestre combater as antigas heresias que hoje elas se apresentam com nova aparência. Não há nada de novo. Só mudou a aparência, só mudou a roupagem. Então, este trimestre estaremos estudando justamente as heresias do passado com a nova roupagem. E hoje nós estaremos nessa lição introdutória justamente comentando que as heresias elas ameaçam a unidade da igreja. E esse combate às heresias, meu irmão, combater heresias dentro do Novo Testamento, 1/3 do Novo Testamento é de combate justamente às heresias. E tanto é que o Senhor Jesus, como os apóstolos, trabalhavam incansavelmente contra as heresias e contra o pensamento pagão de seu tempo. E o texto áureo vai nos mostrar, já Judas declara que ele pretendia escrever sobre a salvação comum. No nosso texto áureo nós lemos Judas 3, versículo 3, né? Porque Judas só tem um capítulo. E ele fala, olha, eu pretendia escrever sobre a salvação comum, mas em virtude das crescentes heresias, o que é que ele faz? Ele resolveu, pela direção do Espírito Santo, obviamente, tratar essa batalha contra as heresias. Então, meu irmão, nesta lição nós vamos focar em 3 passagens bíblicas, que é justamente a que está na nossa leitura bíblica em classe, que é Atos capítulo 20, versículo 28 a 31,
1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, 16 e 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 3. Então vamos adentrar a nossa lição. O primeiro tópico da lição, eu vou falar sobre as ameaças dos lobos vorazes. O primeiro ponto vai falar os cuidados pastorais. Neste ponto aqui, nós vamos ver de forma enfática que Atos, o capítulo 20, vamos tomar por base o capítulo 20, vai relatar justamente a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E o propósito de Paulo, justamente nessa terceira viagem missionária, não foi o de plantar igrejas, como ele fez na sua primeira viagem missionária e na sua segunda viagem missionária. Mas agora seu objetivo, seu propósito é formar obreiros para a seara do Senhor, servir justamente no campo da educação cristã. E observe que Paulo, vai passar agora por Éfeso nessa sua terceira viagem, e ali a palavra de Deus vai nos mostrar lá no capítulo 19, os versículos de 1 a 7, vai mostrar que Paulo ali encontra um grupo de 12 discípulos que eram iniciantes na fé cristã, que conheciam apenas o batismo de João. E Paulo ali fala do batismo com o Espírito Santo, e eles são batizados com o Espírito Santo, e Paulo serve durante 3 anos naquela cidade de Éfeso. E é em Éfeso que a vida do apóstolo entra em perigo. Por quê? Porque ele teve que deixar a cidade de Éfeso e partir para a Macedônia. Atos capítulo 20, versículo 1 fala sobre isso. Então, quando ele retornava da Macedônia, o que ele faz? Ele convoca uma reunião com os líderes da igreja, e de Mileto mandou chamar os anciões da igreja de Éfeso. E ele desejava se encontrar com seus discípulos, que agora eram líderes da igreja, para transmitir justamente um aviso solene contra os falsos doutrinadores e esclarecer sobre o perigo das heresias, que é onde entram os cuidados pastorais, que Paulo dirige essa mensagem justamente aos líderes de Éfeso, e essa mensagem continua, no caso, valendo para todos nós ainda nos dias de hoje, em todos os lugares e em todas as épocas. Observe que Paulo trata aquelas pessoas como anciões, e mais à frente ele vai chamar de bispo, fazendo justamente para eles apacentarem o rebanho de Deus, a igreja de Deus. Nesse versículo é muito fundamental nós entendermos que Paulo está falando aqui justamente para pessoas que foram levantadas para cuidar do rebanho de Deus. Observe que a primeira observação que nós tomamos aqui é que a igreja não é de pastor nenhum, não é de bispo nenhum, a igreja é de Deus. O versículo deixa muito claro que a igreja é de Deus, e Deus colocou vocês, os líderes, para justamente apacentar o rebanho de Deus que foi comprado pelo preço do sangue de Cristo. Então, Paulo aqui está se referindo justamente aos líderes. Cabe a quem a função primordial de alimentar, de guiar, de proteger o rebanho de Deus. Cabe a quem Deus colocou, ao líder, ao pastor da igreja, ao bispo, ao ancião, que são palavras correlatas justamente para falar da mesma pessoa. Então, os cuidados pastorais, visa justamente proteger os crentes das heresias e guiar as pessoas, o rebanho, na verdade, na palavra que leva a vida eterna, para que as pessoas não venham a ser ludibriadas pelas astutas ciladas do inimigo. O subponto 2, o autor vai falar, depois da minha partida, dando prosseguimento justamente ao versículo 29 de Atos 20, que vai falar sobre quando Paulo fala que depois da minha partida surgirá no meio de vós lobos vorazes. Então, Paulo aqui está falando, quando ele fala depois da minha partida, isso aqui é uma palavra profética, meu irmão. Paulo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ele está se referindo ao avanço das heresias, dos hereges, dentro da igreja depois do período apostólico, ou seja, Paulo está se falando do futuro também. Paulo está usando essa linguagem metafórica para identificar justamente os falsos doutrinadores. E Paulo compara esses falsos doutrinadores, esses falsos mestres, como lobos vorazes. Então,
nós temos que entender justamente isso, que Paulo aqui está se referindo a um período que irá acontecer após a sua partida, mas não apenas no período apostólico, mas algo que vai permanecer até a volta de Cristo, porque dentro da igreja também surge os lobos cruéis, lobos vorazes, pessoas que não têm, meu irmão, a vida em Cristo, não nasceram de novo, são o joio que está no meio do trigo para tentar desviar aqueles que são simples na sua forma de servir a Deus e se deixarem enganar, vão partir, meu irmão, desta vida sem a salvação eterna. Então, cabe a cada um de nós entendermos e compreendermos que as heresias, elas não estão apenas no exterior, mas também dentro da igreja, no interior da igreja. O autor prossegue falando, vai falar justamente sobre a origem dos falsos mestres. Neste ponto aqui, ele vai citar, né, que vai vir da onde? Dentro de vós mesmo, como nós estávamos falando anteriormente. Esse lobos voraz vai surgir justamente de dentro da igreja. Ele está falando isso, é de dentro de vocês, dentro da igreja, que vai surgir esses lobos vorazes para tentar enganar vocês. Então vocês têm que ter cuidado, meu irmão. E Paulo vai mostrar justamente essa classificação desses grupos, né, como o grupo internos e o grupo externos. Nesse grupo internos, nós podemos classificar justamente o que está em nosso meio nas igrejas. É o grupo interno. Isso aqui vai mostrar justamente a origem dos falsos mestres. Pode ser de dentro da igreja, ou seja, aquelas pessoas que questionam a doutrina, questionam alguns pontos doutrinários, e até mesmo nos nossos púlpitos estão pessoas questionando as verdades fundamentais das Sagradas Escrituras. Então isso surge de onde? De dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja que está justamente tentando, meu irmão, afastar as pessoas da sã doutrina. Isso são os que estão internamente, mas também existem os que estão externamente, e é mais grave, pois muitos deles se posicionam acima das escrituras. Aí você vai ver que essas pessoas não têm o menor senso de pudor espiritual e usa justamente redes sociais, que é o que traz holofote hoje, né, no mundo aí de pessoas buscando likes, buscando visualizações. Então essas pessoas estão aí corrigindo a Bíblia, não é, falando que a Bíblia não é a inerrante palavra de Deus. Ele não fala com essas palavras, mas a partir do momento que ele quer corrigir a palavra de Deus, ele está conscientemente falando sobre isso, que a Bíblia não é infalível, não é a palavra de Deus inefável, não, mas eles tentam corrigir, ficam aí corrigindo a Bíblia, discordando do que os ensinamentos através dos apóstolos e de Cristo foram ensinados para nosso crescimento espiritual. Então essas pessoas estão por aí, é o que vem de fora. E atinge a igreja? Atinge, porque é para atacar a igreja. O objetivo é atacar a igreja de Cristo. Então, temos que estar vigilantes, meu irmão. Que nós possamos estar vigilantes, sabendo que o Senhor, ao qual nós esperamos e aguardamos, porque assim Ele nos falou e Ele é fiel para cumprir com a sua promessa, virá e não tardará. O segundo tópico da lição vai falar sobre o que é apologética. Neste ponto, vai falar sobre a definição. Vai definir o que é apologética. Apologética provém, o termo apologética, né, provém do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, significa resposta, e aparece 8 vezes no Novo Testamento. As 8 vezes que a palavra apologia aparece no Novo Testamento são em Atos 22:1, 25:16, 1 Coríntios 9:3, 2 Coríntios 7:11, Filipenses 1:7, 1:7:16, 2 Timóteo 4:16 e 1 Pedro 3:15. Então a palavra apologia, com o significado de defender, de defesa, de resposta, aparece 8 vezes no Novo Testamento. E os primeiros cristãos, como nós vamos ver nas Sagradas Escrituras, eles enfrentavam os movimentos que ameaçavam os fundamentos do cristianismo. E essa ameaça vinha dos grupos religiosos sectários e dos críticos intelectuais, tanto judeus
quanto pagãos, que tanto no campo doutrinário como também contra os cristãos. Então, meu irmão, os primeiros discursos apologéticos, apostólicos, eles foram justamente apresentados pelo apóstolo Paulo em Listra durante a sua primeira viagem missionária. Isso a gente tem que ler também, né? Que está em Atos capítulo 14, do versículo 15 ao 20, e no Areópago, em Atenas, por ocasião de sua segunda viagem, Atos capítulo 17, do versículo 22 ao 31. Então, tudo isso está lá. Então, meu irmão, Paulo foi o primeiro a apresentar justamente esses discurso apologético. O que é discurso apologético? É o tema do trimestre, defesa da fé cristã. O segundo ponto da lição, o autor vai falar sobre a que defesa Pedro se refere. Aqui ele vai tomar com base justamente o que o apóstolo Pedro vem tratar. Por quê? Porque Pedro ele ensina a defender o evangelho com essas palavras. Olha como Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Fala assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão que vocês têm. Então o termo responder que Pedro utiliza aqui, preparados para responder, no texto grego, sabe o que significa? Apologia. E nós falamos, né, que 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 é uma das 8 ocorrências da palavra apologia no Novo Testamento. E aqui Pedro usa essa palavra apologia, que é justamente com o sentido de defender, para apresentar defesa, para fazer uma defesa, para dar uma defesa. Então, tudo isso que Pedro está falando aqui, a que defesa ele está se referindo, é justamente a defesa da fé cristã. É a defesa da razão da nossa fé, daquilo que cremos, daquilo que temos como a Bíblia Sagrada nos ensina, os pontos fundamentais da fé cristã. Pedro está fazendo essa defesa, mostrando que o crente ele tem que ter entendimento para defender a fé a qual ele crê, porque ele crê através do Espírito Santo que ele nos concedeu para nos ajudar e nos auxiliar a alcançar a salvação eterna através de seu Filho Jesus Cristo, que já pagou o preço por cada um de nós. Então, Pedro aqui está fazendo uma defesa da fé cristã. O terceiro subponto vai falar por que devemos combater as heresias. Aqui vai entrar já, de fato, dentro da apologética cristã. Por que temos que ser apologista? Então, usando o termo técnico, né, desse tópico aqui, que ele fala por que devemos combater as heresias, é a mesma coisa de falar por que devemos ser apologista, defensores da fé. E a apologética cristã, ela apresenta a resposta, meu irmão, a todo sistema anticristão. E o centro desse debate, se vocês vão perceber, é Deus, é Jesus Cristo, é a Bíblia Sagrada, é a pessoa do Espírito Santo. Então, a apologética cristã é a defesa da fé cristã diante dos ataques dos ateus, diante dos ataques dos críticos, da pretensa ciência, pois a verdadeira ciência ela não contradiz a Bíblia, isso tem que ficar claro, né? E o mesmo acontece com a história, com a filosofia, com a ética, com as outras religiões e com as outras teologias. Então, uma avaliação histórica pode revelar 4 funções da apologética. Então, a apologética ela tem 4 funções. Vamos lá, as 4 funções. Anote aí para você não perder o fio da meada. Primeira função é defender a fé dos grupos heterodoxos e heresias. Então, a primeira função da apologética é defender a fé cristã dos grupos heterodoxos e heresias. A segunda função é justamente refutar erros que se opõem aos ensinos bíblicos. A apologética ela refuta os erros dos ensinos que se opõem aos ensinos bíblicos. A terceira função é persuadir quem? Os contradizentes, para que eles se convertam ao evangelho. E, por fim, vindicar a aceitabilidade do cristianismo pelas autoridades do mundo. Então, trata-se de uma defesa com argumentos, trata-se de uma defesa com fundamentação bíblica,
Trata-se de uma defesa respondendo às objeções contra a fé cristã. E isso está em acordo com o que Jesus falou em Mateus capítulo 12, versículo 30. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Observe que aqui Cristo acrescenta o termo entendimento, e esse termo não aparece no texto que Cristo aqui está citando, de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 6, de cujo texto é de onde ele retirou essa declaração. Então ele estava ensinando que nós devemos amar a Deus com o coração e a mente. Uma fé lógica e uma fé racional. Então, minha irmã, a apologética, ela mostra que o cristianismo, ele é racional. Os dados da revelação, eles podem ser explicados de maneira metódica, ele pode ser explicado de maneira sistemática. Portanto, eles são aceitáveis. E o último tópico da lição é falar o que são heresias, seitas e heresias. Neste ponto aqui, ele vai definir justamente a palavra, né, que no Novo Testamento usa só um termo, tanto para seita e heresia, não tem essa separação. O termo usado no Novo Testamento, que é o termo grego, aireses, traduzida por seitas em Atos e por heresias, nós vemos que esse texto aqui ele significa justamente uma inclinação, né? Ou uma pretensão, vamos falar assim, uma preferência filosófica, ou uma escola de pensamento, toma por si uma escolha. Então, o significado dessa palavra é complexo, né? A gente tem que entender isso. E Agostinho de Hipona, ele disse que era inteiramente impossível, ou em todo caso, a coisa mais difícil definir heresia. Então, seitas e heresias, aqui o autor vai definir o termo, mas esse termo a gente vai ver que ele é usado, né, justamente para falar de religiões heterodoxas, porque o autor aqui defende justamente como nós não devemos atacar, no caso, né, as pessoas que têm fé contrária à nossa e muitas vezes contrário aos ensinamentos bíblicos, que obviamente é uma heresia, uma seita, mas esse termo ele é um pouco, né, pejorativo, um pouco pesado para tratar com essas pessoas a qual nós queremos alcançar com o evangelho. Então, o autor usa esse termo para chamar justamente de religiões heterodoxas, né, para não ser um termo tão desagradável, porque é um termo desgastado, vamos falar assim, e traz esse tom pejorativo. O segundo subponto desse tópico, eu vou falar sobre aireses no Novo Testamento. Então, aqui no Novo Testamento, a palavra heresias, né, que a gente já viu aqui que é aireses, aparece no sentido de partido, no sentido de espírito sectário. E nem sempre, observe, o termo heresia no Novo Testamento nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. O apóstolo Paulo ele chama de hereges os que teimavam em seguir seus próprios pensamentos, contrariando os princípios básicos da fé cristã. E a essas pessoas o apóstolo recomenda, depois de 2 admoestações, evitar tais heréticos. Tito, capítulo 3, versículo 10. Então, no Novo Testamento, essa palavra aparece justamente como partido, né? Espírito sectário, de divisão, de inovação ali. E Paulo está condenando essas coisas que venham adentrar dentro da igreja para tentar descredibilizar os fundamentos da fé cristã. E encerrando a lição, o último subtópico vai falar sobre heresias de perdição. A primeira referência do termo heresia, com o sentido moderno de erro doutrinário, aplicado aos que abandonaram a verdadeira fé para seguir grupos sectários com doutrinas peculiares, nós encontramos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E os pais da igreja, né, utilizavam o termo heresias, né, para designar a teologia dos grupos religiosos heterodoxos, que rejeitavam justamente a tradicional doutrina dos apóstolos, que é a que nós seguimos ainda hoje.
Então, neste ponto aqui, heresias de perdição, está mostrando justamente que é o versículo que Pedro, que está na nossa leitura bíblica em classe, né? Por isso nós estamos comentando aqui, que vai falar. E também houve entre 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então aqui Pedro está falando de heresias que maculam os fundamentos da fé cristã. E quando uma heresia macula o fundamento da doutrina bíblica, daquilo que foi deixado por Cristo e pelos apóstolos, ela leva para a perdição, meu irmão. Por isso, as seitas, as pessoas que seguem essas seitas, que seguem esses ensinamentos errôneos, têm que se converterem a Cristo. Por isso, esse é um desafio para cada um de nós, trazer essas pessoas para Cristo. E encerrando a nossa lição, concluímos que os adeptos, né, das seitas estão no contexto de Mateus 28, versículo 19, que a palavra de Deus nos fala: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meu irmão, são pessoas que precisam conhecer Jesus. E muitas dessas pessoas conhecem um Jesus, vamos falar assim, distorcido, conhecem as Sagradas Escrituras distorcidas, porque são seitas que usam a Bíblia. Então essas pessoas precisam ser resgatadas, que estão nas trevas, para que eles venham para a verdadeira luz. Mas também existem pessoas, principalmente aquelas que se encontram na janela 10, 40, que são países onde muitas pessoas ainda nem ouviram falar de Cristo. Imagine, pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Então essas pessoas, elas estão, meu irmão, mergulhadas também no pecado. Por que estão no pecado? Porque estão seguindo seitas, estão seguindo heresias, porque não conhece a verdade ainda. Mas nós podemos fazer alguma coisa sim. Se eu não posso ir, como muitos de nós não podem ir, podemos orar. Podemos contribuir com a obra missionária, porque neste momento tem pessoas que estão lá, meu irmão, levando a palavra, passando perrengue para alcançar pessoas que estão distantes de Cristo. Então, concluímos essa lição justamente instigando os irmãos a compreender a urgência do que é defender a fé cristã. Defender a fé cristã não é ficar em programa de debate televisivo, de ficar em rede social debatendo o que é certo e o que é errado, não. Defender a fé cristã, meu irmão, é levar as pessoas ao entendimento do verdadeiro amor de Deus, ao eterno Filho de Deus, a Jesus Cristo que morreu por cada um de nós. Defender a fé é fazer com que as pessoas venham a compreender. E como é que a pessoa vem a compreender? É pelo Espírito Santo, porque se for por persuasão humana, esses camaradas vão se sentir até muitas vezes convencidos, mas não vão querer ser transformados, não vão dar a ação a liberalidade para o Espírito Santo agir na sua vida. Então essa lição, meu irmão, veio justamente para isso, para nos despertar a entender que a defesa da fé é para cada um de nós estarmos abalizados na palavra de Deus para saber responder como se dão todos aqueles que vinham a questionar a razão da nossa fé. E tudo isso, meu irmão, tem que ser não para a minha glória, não para a sua glória, mas para a glória única e exclusivamente de Deus. Então que Deus abençoe os irmãos e assim nós estamos encerrando a nossa primeira lição deste trimestre, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.